está falando é a Márcia Rosa. Sejam benvindos a este canal, um canal que foi preparado primeiramente pelo Senhor e para vocês que estão juntinho comigo, me acompanhando nessa história, me ajudando a escrever essa história. E eu fico muito feliz porque esses dias eu tenho recebido mensagem: Márcia, estou com saudade dos seus vídeos. Então isso é uma palavra que nos dá ânimo, nos encoraja a prosseguir naquilo que o Senhor tem nos chamado, que é proclamar o Evangelho, levar as boas notícias para todos aqueles que nele crê, para que vidas possam ser alcançadas e o Senhor possa fazer a obra. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre fé. E como é importante falar sobre esse tema. O tema da minha mensagem é: profetiza sobre o teu vale. Por que falar sobre fé? Por que falar sobre profetizar sobre o nosso vale? É importante para nós, porque nós temos tendência a sempre profetizar para o outro, olhar para o outro e dizer, a gente olha para aquela amiga e fala assim: você vai conseguir, vai dar certo para você, tenta outra vez. Mas quando se trata de nós, do nosso vale, da nossa história, muitas das vezes nós não temos fé para nós. Às vezes nós olhamos para nós, para a nossa história, aquilo que Deus pode fazer através de nós, e nós achamos que é impossível disso acontecer, ou nos sentimos incapazes, imperfeitos, e tudo isso nós somos de fato. Mas existe um Deus que nos capacita, existe um Deus que Ele está além das nossas imperfeições, que Ele não nos chama por aquilo que somos, mas por aquilo que nós vamos nos tornar no meio do caminho. E essa mensagem é para você que está me ouvindo, que talvez você tem fé que vai acontecer na história de todo mundo, na vida de todo mundo, mas quando você olha para a sua história, para o seu vale, você não consegue ver expectativa de nada. E para colocar uma base nessa história, eu vou deixar para vocês lerem na casa de vocês, Ezequiel, no seu capítulo 37, Ezequiel é levado pelo Senhor para um vale de ossos secos. E ali ele tem uma visão de como está o estado de Israel. Ali não havia probabilidade de acontecer nada, porque ali tinha cadáveres, ali tinha ossos, na verdade. E ali não tinha expectativa de mais nada. E o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, naquele momento, ele vê a sua impotência. E ele diz o seguinte: Senhor, tu o sabes. E ali entra a soberania de Deus. Ezequiel viu aquele vale e aos olhos dele, Senhor, não tem probabilidade. Olha a minha impotência, eu não tenho como fazer esses ossos reviverem. E aí vem a soberania de Deus. E aí o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses vales de ossos secos. O vale de ossos secos representava Israel, a sequidão de Israel, porque Israel se corrompeu, se prostituiu, se envolveu com outros deuses, desobedeceu ao Senhor. Então o estado de Israel era crítico, não parecia que não poderia sair mais nada dali. Mas o Senhor disse: Ezequiel, profetiza. E quando o Senhor chamou Ezequiel era para ele ser sacerdote, porque ele veio de uma linhagem sacerdotal. Mas no meio de uma situação onde Israel estava numa situação caótica, o Senhor chama ele para ser profeta sobre Israel. E ele diz o seguinte: quer ouçam ou quer deixam de ouvir, profetiza. A função do sacerdote era ouvir as queixas do povo e levar até Deus. A função do profeta é ouvir Deus e levar até o povo. Então Ezequiel era um desses, o porta-voz de Deus, e ele começou a profetizar, e no capítulo 37 vai dizer que osso começou, houve barulho de ossos se juntando com osso, carne se formando. Então, o que eu quero trazer nessa pequena reflexão para as nossas vidas? Num cenário de improbabilidade, o Senhor é fiel para cumprir com a palavra dele. E o Senhor, nesses últimos dias, tem me atentado a dizer que ele tem os seus profetas. Ele tem os seus profetas reservados para os últimos dias.
Ele tem voz profética na terra. Ele tem os seus profetas que estão profetizando, não aquilo que vai vangloriar a si próprio, mas aquilo que o coração de Deus está dizendo, aquilo que o Senhor está dizendo às nações, à terra. Então o profeta, ele não fala aquilo que ele quer, ele ouve Deus e ele transmite a mensagem de Deus. E o mais lindo dessa história é que Jesus, ele veio para fazer essa ponte perfeita, que agora não é só privilégio de alguns, agora todos podem falar com Deus, ouvir a Deus e ser porta-voz de Deus. Então eu deixo essa reflexão para mim e para você, e que no dia de hoje nós possamos profetizar sobre o nosso vale. Qual é a história que você olha da sua vida e você profetiza que o outro vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande profeta de Deus, e quando você olha para você, você acha que você não pode alcançar esse lugar. Mas Deus tem os seus propósitos separados para cada um de nós. E às vezes não vai ser coisas extraordinárias, às vezes vai ser limpando uma igreja, às vezes vai ser falando do amor de Deus para alguém do seu lado, da sua vizinhança, na rua, aonde você estiver, é oportunidade de profetizar sobre estes vales. E olha que interessante que eu deixei aqui para nós. Como que a gente pode aplicar essa palavra na nossa vida nos dias de hoje? Confie na soberania de Deus. Confie que Deus, ele é soberano para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Ezequiel não se apoiou na sua impotência. Ele não ficou nesse lugar de vitimismo ou de, Senhor, eu não posso fazer nada, então me tira desse vale, me socorre, Deus. Não, ele olhou para a circunstância que ele estava vivendo, ele sabia quem tinha chamado ele. E ele olhou para Deus, ele não olhou para a sua impotência, ele não olhou para a circunstância à sua volta, ele não pediu ao Senhor para tirar ele daquele vale que o Senhor o tinha colocado. Ele simplesmente falou: Senhor, eu não posso. Eu sou impotente diante de certa circunstância. Eu sou impotente diante de algumas situações, mas o Senhor pode. Ou seja, o Senhor tem o controle de tudo. Então ele creu na soberania de Deus. Fique no lugar de dependência. O lugar de dependência muitas das vezes não vai ser confortável. O vale não era confortável. Tinha cadáver, tinha ossos secos. E Ezequiel foi preparado para ser sacerdote. O sacerdote não tocava em ossos secos, não tocava em mortos. E agora ele estava ali como profeta. E o Senhor falando para ele: profetiza sobre esses ossos. E olha que interessante, Ezequiel ficou nesse lugar de dependência. O melhor lugar para se estar é no lugar de dependência. Porque no lugar de dependência tem a mão de Deus. O Senhor falou com Ezequiel: a minha mão está sobre você, Ezequiel, e ela vai te guiar de todos os lados. No lugar de dependência tem a mão de Deus. Deus não precisa de ambientes favoráveis. Não espere algum profeta vir até você e profetizar sobre esse vale. Você vai ser o profeta do seu vale. Você vai profetizar sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua nação. Você é responsável por aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. E você vai profetizar sobre você nesse vale. Às vezes a gente fica esperando alguém vir e nos tirar do vale, nos salvar. Mas Deus está dizendo hoje: não, é você que vai profetizar sobre esse vale. A dor maior do profeta é representar a sua mensagem, porque em alguns momentos Ezequiel teve que ser a mensagem representada, ou seja, teve uma ordenança: Ezequiel, vira de lado, fica deitado tantos dias de um lado, depois de um outro, representando algumas áreas de Israel que eu estou tocando, que eu estou me manifestando. Então, às vezes, o profeta não vai pregar a mensagem, não, ele vai representar a mensagem. Então, é essa mensagem que eu deixo para nós nos dias de hoje. E que nós não venhamos ficar falando: Senhor, me tira desse vale, me tira desse vale. Quando o Senhor me tirar desse vale, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer a obra, eu vou ser uma outra pessoa. Não. Se nós não formos aquilo que nós temos que ser no meio da dificuldade, no meio da dor, nós nunca vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque
não existe um tempo onde que tudo vai estar bem para nós fazermos algo. É ir fazendo, é ir acontecendo. E Deus vai nos proporcionando força, vigor, sabedoria, discernimento. Então essa é a palavra que eu deixo para a nossa vida. Profetiza sobre o teu vale. Começa a acreditar que para você também pode acontecer. Que para você também pode dar certo. Que você também tem bagagem, tem história. Deus está escrevendo a tua história, Deus está fazendo a tua história, mas que nós possamos entender que tudo que Ele está fazendo não é para um benefício da nossa história, é sobre aquilo que Ele tem para fazer. Deus estava dizendo para Ezequiel, profetiza sobre Israel, porque eu tenho algo para fazer sobre Israel, o meu nome, ele vai ser glorificado sobre Israel, vou restaurar Israel e vou poder dizer, filha minha, vocês são meus. Então eu deixo essa palavra para as nossas vidas e que nós possamos profetizar. A palavra de hoje é profetiza sobre o teu vale, porque Deus tem algo para fazer primeiro em nós e depois através de nós. Então eu deixo essa história para a nossa vida, espero que vocês gostem e seja abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra alcance os corações essa manhã. Corações que estão aflitos, pessoas que estão estagnadas, paralisadas pelo medo, pela dúvida, pelas incertezas, pelas inseguranças que este tempo tem nos trazido. Mas que nós não venhamos ser parados pelos vales, porque é no vale que Ezequiel viu a glória de Deus, é no vale que Ezequiel experimentou de ver a soberania de Deus. No momento de tempestade, de vale, é o momento que nós olhamos a nossa impotência, Senhor, e reconhecemos que nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco. Assim eu oro, Pai, e que essa palavra possa alcançar vidas, possa alcançar cenários nessa manhã e mudar cativeiros. Amém.